Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema que é muito frequente aí no final do ano, que são viagens e trombose. Muita gente aproveita esses dias no final do ano, no início de janeiro, para fazer uma viagem um pouco mais longa. E é uma pergunta muito frequente no consultório, que é a associação de viagem prolongada de avião e trombose. Tá? É um tema que os pacientes sempre perguntam nessa época do ano, e se existe alguma maneira aí de prevenir e se essa preocupação realmente tem que ser uma preocupação para vocês. Então, o que a literatura mostra para a gente é que a incidência de trombose, a chance de você ter uma trombose numa viagem de avião e nas situações cotidianas, né, do dia a dia, são as mesmas. Mas se você tiver algum fator de risco associado, realmente essa incidência sobe bastante, quase 1000 vezes aumenta aí a chance de você ter trombose se você tiver um fator de risco. E quais são esses fatores de risco? Varizes de calibre maior, né, varizes mais grossas, câncer em atividade também é um fator de risco, o tabagismo, né, o cigarro associado principalmente com o anticoncepcional também aumenta o risco, uma história familiar de trombose, trombose prévia também, os pacientes que já tiveram algum tipo de trombose realmente é uma preocupação, né? A trombofilia, que é uma condição genética em que o sangue fica mais coagulável, aumenta mais a chance do sangue coagular. Então, esses pacientes realmente precisam se preocupar um pouco mais com viagens de avião acima de 8 horas de duração. Então, esses pacientes a gente orienta sempre procurar um angiologista para fazer uma profilaxia, às vezes precisa inclusive iniciar alguma medicação, tá? Para evitar que o paciente tenha uma trombose aí durante o voo, tá? Nos outros pacientes que não têm fatores de risco associado, isso realmente não precisa ser uma grande questão, tá? Mas o fato de você ficar bastante tempo confinado ali num espaço tão restrito, isso realmente aumenta a estase venosa, né? O sangue fica meio que parado na circulação. E isso pode gerar algum desconforto para alguns pacientes, sobretudo naqueles pacientes que têm varizes, mesmo que não sejam varizes muito grossas, e nos pacientes que têm uma tendência a fazer um edema, né, um inchaço na perna, né, o linfedema, os pacientes que fazem um pouco mais de retenção hídrica, é importante às vezes tomar algumas medidas aí para tornar o seu voo mais confortável. Então, o que eu costumo orientar os pacientes é tentar levantar um pouquinho mais no voo, não ficar tanto tempo sentado, principalmente aqueles pacientes que ficam no corredor, né? Geralmente, às vezes não quer incomodar a pessoa que está do lado, acaba não levantando tanto. Então, esses pacientes eu peço também para fazer sempre aquele movimento como com o pé, como se estivesse acelerando, né, o acelerador do carro. Por quê? Porque isso aumenta a força de contração da sua panturrilha e ajuda a bombear o sangue venoso e estimula a sua circulação, tá? Sempre tomar um pouquinho mais de água também, se hidratar, porque isso vai fazer o seu sangue ficar mais diluído, né, não ficar tão concentrado. As pessoas às vezes também evitam de tomar água porque não querem ficar indo no banheiro toda hora, o banheiro de avião às vezes não é muito agradável, né? Então, assim, procurar se hidratar. Bebida alcoólica também prejudica um pouco, porque as pessoas têm uma tendência a realmente tomar no avião para poder relaxar, né? Às vezes até ajudar a dormir um pouquinho, mas o álcool ajuda a gente a desidratar. E isso também faz com que o seu sangue fique um pouco mais espesso, tá? Então, tudo isso aí também aumenta um pouco o risco. Então, se você puder prevenir, ajuda bastante também a sua circulação. Eu gosto de usar a meia elástica durante o voo, doutora Glaucia. Por quê? Porque eu costumo ficar com um pouco de edema no tornozelo, no pé, no final do voo. Então, eu costumo usar uma meia elástica porque realmente previne esse edema e me dá um pouco mais de conforto. A meia elástica ela deve ser usada, colocada, né, antes de você ir para o aeroporto. O ideal é que você coloque em casa, deite, coloque sua perna para cima 10 minutos mais ou menos, e aí coloca a meia elástica, vai para o aeroporto, e aí no seu destino final você tira a meia elástica, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma meia elástica que eu gosto de usar, tá? Isso para as mulheres às vezes é uma questão, porque os pacientes reclamam sempre, né? Ah, doutora, a meia fica feia, fica aquele aspecto de perna de boneca, não é muito elegante. Para os homens é mais fácil, porque o homem geralmente usa mais calça e sapato fechado, então é um pouco mais
fácil aí de usar meia elástica, mas para as mulheres às vezes é um pouco, dificulta um pouco. Então, vou mostrar para vocês aqui uma meia elástica que eu particularmente gosto de usar. É uma meia elástica 7/8, é aquela que vai até no meio da coxa, tá? Eu acho mais confortável do que usar uma meia elástica, meia calça inteira, né? Porque tem que tirar para ir no banheiro. A 3/4 também é bem prática, mas eu particularmente prefiro a 7/8, tá? Por quê? Porque essa meia, inclusive, eu posso usar depois aí para sair, durante a viagem, principalmente se eu for para um lugar mais frio, tá? Você vê que ela é uma meia, vou tentar esticar um pouquinho, é uma meia mais transparente, tá? Fica bem bonita na perna, parece aquela meia para sair mesmo à noite. Então você pode usar no voo e depois usar para ir em algum jantar ou alguma festa na sua viagem, tá? Ela é bem fininha, então fica bonita com sapatilha, fica bonita com sapato mais arrumado, com bota, dá pra você usar de calça, dá pra usar com uma saia, tá? Sem ficar deselegante, tá? Então essa é a meia que eu costumo viajar, eu gosto de usá-la, colocar sempre antes de ir para o aeroporto e aí quando chegar no seu destino final você tira. Então é importante que os pacientes que tenham um fator de risco desses que eu comentei, fator de risco para trombose, procurar um angiologista antes de viajar, e aqueles que tiverem dúvidas também, procurem um angiologista da sua confiança, marquem uma consulta, conversa sobre profilaxia, sobre medidas que possam ser tomadas para evitar aí que você tenha uma trombose, ou tenha um inchaço na perna, um desconforto durante o voo, ou qualquer coisa que possa ir atrapalhar a sua viagem, tá? Então, procura um angiologista da sua confiança, um cirurgião vascular da sua confiança, para você poder aproveitar bem as suas férias, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.